Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que nós opera a morte, mas em vós a vida. Outro texto significativo está em Efésios 2:1, texto muito conhecido. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Outro texto que eu quero ler também está em Colossenses, capítulo 2, Colossenses 2:9. Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quero repetir. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora vamos ler um texto muito elucidativo, que está em Gênesis, capítulo 2. Vamos ler do verso 7 até o 17, onde tudo começou. Gênesis começa com a palavra no princípio. Quando você estiver confuso, não sabendo qual é o caminho, volte ao princípio de todas as coisas. No princípio, não era assim, disse Jesus aos escribas e fariseus. Estavam perguntando a respeito do casamento? Ele diz, no princípio não era assim. Então, o que estava no princípio? Então, é muito importante, para nós entendermos as Escrituras, nós entendermos o princípio de todas as coisas. E aqui, para esclarecer os textos que acabamos de ler, nós temos que entender o propósito criacional de Deus no princípio. E aqui está detalhado, do versículo 7 ao versículo 17, o que Deus se propunha no princípio, a respeito desse tema que estamos abordando, que é sobre vasos de honra ou vasos de desonra. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden na banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradável à vista, e boa para alimento, e também a árvore da vida. No meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, e que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, e que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, e que corre pelo oriente da Assíria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás.
Duas palavras-chave nesse texto é a palavra vida e a palavra morte. Ele colocou a árvore da vida. Antes de colocar a árvore da vida, ele criou o homem. Como ele criou o homem? Do pó da terra. Na verdade, qual era a intenção de Deus? Ao criar o homem e determinar que eles comessem da árvore da vida, fica evidente que o homem tinha, na sua formação, ainda uma coisa que estava faltando, ausente. Lembra que soprou nas narinas o fôlego da vida, e ele passou a ser alma vivente. Só que Deus não queria que ele fosse somente alma vivente. Na verdade, a verdadeira intenção de Deus, ao criar o homem, era morar nesse homem, habitar nesse homem. Para entender o que é essa habitação, da mesma maneira que Jesus era e é a habitação do Pai e do Espírito Santo. Quando lemos em Colossenses 2:9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade no homem Jesus. Os discípulos, num determinado momento, não entendendo bem toda essa magnitude dessa presença, pergunta a Jesus: mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus, respondendo a essa pergunta, a essa inquirição, disse: eu estou tanto tempo convosco, como é que vocês ainda pedem para eu lhes mostrar, lhes apresentar o Pai? Essa pergunta é uma pergunta fora de lugar, fora de propósito. Vocês não sabiam que quem vê a mim, vê ao Pai? Não sabia. Então, quando a Bíblia ensina que nele habita corporalmente, há um propósito se desenrolando ao longo da história. Começa lá no Éden, ao criar o homem. A pergunta que devemos fazer com respeito ao Éden, primeiro, vocês vão ver o homem criado, ver a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ver 4 rios. Por que desses 4 rios? Porque descreve, logo depois da criação do homem, da declaração da árvore da vida, 4 rios. Fala de um rio que se divide em 4. Fica evidente, o número 4, que talvez vocês não saibam, significa o número da terra. Rio aqui significa vida. Havia vida no centro do Jardim do Éden, representada pela árvore da vida. Só que não era para estar só na árvore da vida aquela vida. Onde que era para estar a vida? Simples, está escrito no texto. Só não percebe quem não está atento. O homem foi ordenado comer dessa árvore, se alimentar dessa árvore. Então a vida não estaria só na árvore, mas estaria em Adão, em sua mulher Eva e nos seus filhos, nos seus descendentes. Todos comeriam da árvore da vida. Só que com o passar do tempo, Deus tinha dito a Adão: crescei e multiplicai e o quê? Enchei a terra. Então Deus tinha intenção de encher toda a terra com o quê? Com a vida. A pergunta que devemos fazer agora é: que vida é essa? A resposta é muito simples. Não era uma vida qualquer, não era uma vida biológica. Isso Adão tinha a partir do primeiro dia que ele nasceu, mas encher a terra com a vida do próprio Deus. Por isso está declarado, o propósito dele é que haverá um dia no futuro em que toda a terra se encherá da glória de Deus. Como é que ele vai encher a terra? Nós podemos imaginar rios de glória fluindo
isso é fantasia. A glória que ele se propõe manifestar, a vida que ele se propõe manifestar é através do homem. O homem homens e mulheres têm que estar cheios da vida de Deus. É aí que nós representamos esses rios. Um vai para o norte, outro vai para o sul, outro vai para o leste, outro vai para o oeste, mas toda a terra recebe a visitação desse rio. Nós falamos do Espírito Santo, falamos de rio. De que maneira? E aí que está uma coisa importante que devemos entender. Nesse propósito criacional de Deus, Deus estabeleceu fazer-se conhecido em toda a terra por meio do homem. Então Deus precisa do homem para que seu propósito se realize. E o homem, por sua vez, precisa do quê? De Deus. Por isso tem dois tipos de vaso. Vaso de honra e vaso de desonra. O que é o vaso de honra? É representado aqui por Paulo com vaso de ouro e vaso de prata. Prata e ouro são dois metais preciosos. O ouro vale mais do que a prata, mas os dois são metais que já foram alcunhadas por vários impérios, vários reinos, moedas de ouro e moedas de prata. Mas ele fala de vasos de madeira, fala de vasos de barro, para tipificar vasos de desonra. Hoje eu quero que você pare para pensar se você tem sido um vaso de honra ou vaso de desonra. Tudo depende do que é o seu conteúdo. O segredo está não no vaso em si, mas no conteúdo que ele tem dentro, como descrito em 2 Coríntios, capítulo 4. Somos vaso de barro, diz Paulo. Mas dentro tem um tesouro. Vou falar primeiro do vaso e depois nós vamos falar do tesouro. Deus precisa desse vaso. Deus, para ser bem sincero, Deus não precisaria nada disso, se ele decidisse não criar o homem. Mas quando ele estabeleceu criar o homem, a pergunta que devemos fazer, ele sabia que esse homem ia desviar, ele sabia que esse homem ia pecar, ele sabia que esse homem ia desobedecê-lo, em vez de comer da árvore da vida, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual a diferença dessas duas árvores? Simples, por isso que eu chamei a atenção de vocês para essas duas palavras. Uma é vida, a outra é... A gente foca muito no conhecimento do bem e do mal, né? Parece uma coisa boa, né? Mas a outra é morte. Por incrível que pareça, o homem escolheu a morte em vez de escolher a vida. E ao escolher a morte, a pergunta é, pegou Deus de surpresa? Eu, quando era garoto, eu perguntava assim, já que essa árvore do conhecimento do bem e do mal era o problema, por que Deus tem que plantar essa bendita árvore lá? Era só não ter a árvore, acabou-se o problema. Levei muito tempo a crescer e começar a entender. E outra pergunta que me fazia na época, o que o diabo estava fazendo lá, aquele infeliz? No Jardim do Éden, tudo bonito, tudo belo, tudo jóia, Deus vinha todo dia lá conversar com Adão, era a antessala do céu, um lugar de vida, um lugar de beleza indescritível. Na verdade, o paraíso na terra, mas o diabo estava lá para azucrinar Adão e Eva, para botar umas ideias malucas na cabeça deles. E qual é a ideia? Quando Jesus declara, ele veio para matar, roubar e destruir. Pensa um pouco, nós pensamos em bens materiais. Roubar o meu carro, roubar minha casa, roubar meu ouro. Não,
É mais sério. O diabo não está preocupado em roubar essas coisas de você. Sabe por que ele não está preocupado? Tem uma razão. Ele é dono deste mundo, ele se apropriou desse mundo, dos bens. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então as coisas estão na mão de quem? Do usurpador. Quando fala roubar, ele está falando de roubar algo que é precioso para Deus, para você e para ele também. Ele quer roubar a sua vida. É isso que ele quer roubar. Ele quer roubar a alegria da sua salvação. É isso que ele quer roubar. Ele quer roubar o seu gozo em Cristo. Na verdade, ele quer roubar Deus de você. Tira Deus da sua vida, você não é nada. Ele quer te desviar do caminho. Sempre. Sempre. E ele não para, ele é incansável. Essa é uma das grandes virtudes dele. Ele é perseverante. Assim como está escrito que o guarda de Israel não dorme, não dormita nem de dia e nem de noite. O diabo também não dorme, nem de dia e nem de noite. Está sempre acordado para roubar, para matar, para destruir. Destruir o quê? Sua vida. E não falo de vida física somente, acabar com a sua vida física, provocar um desastre, trazer uma doença, isso é o de menos. Ele quer roubar você de Deus. Essa é a luta travada desde lá do Éden. Desde o Éden. Então, quando eu perguntei se Deus já sabia sobre esse fato, que o homem cairia, sim, sabia. Como é que eu sei que ele sabia? Parece um planejamento meio esquisito, né? Se ele fez o homem para esse fim, ele não tinha uma maneira de proteger esse homem para que o diabo não tocasse nele, não desviasse ele da árvore da vida. Não, não tinha jeito. Vou lhes explicar por quê. Depende de uma escolha, você vai escolher. Deus não queria homens e mulheres robotizados. Tudo que você ouviu aqui hoje pela manhã é para você pensar e fazer uma escolha. Você escolhe orar ou não orar. Você escolhe evangelizar ou não evangelizar. Você escolhe Deus ou você escolhe o oposto a Deus. Você escolhe o espírito ou escolhe a carne. Você escolhe o deleite que vem de Deus ou o deleite que vem do mundo. A Bíblia não esconde isso. Prazeres transitórios do pecado. O pecado traz prazer. Só que vem acompanhado da palavrinha transitório. Quer um prazer permanente? Então escolha Deus. Por que temos tanta dificuldade de escolher Deus e uma facilidade para escolher o anti-Deus, ou o oposto de Deus? Nossa inclinação natural. Mas vocês vão descobrir daqui a pouco qual é o problema. Onde está o problema? Que todos nós temos, eu tenho e vocês têm. Qual é o problema? É que para ser vaso de honra, você tem que fazer uma escolha. Escolha semelhante ao que Jesus fez. Escolha semelhante que Paulo fez. Vou pegar Paulo como um modelo, um exemplo. Quando ele diz, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, eu quero que vocês atentem para essa palavra que eu vou dizer agora. Quando ele diz, dia após dia morro. Espera aí, nós estamos falando de vida, ele vai falar de morte. Parece um paradoxo, uma contradição. Paradoxo é. E a pergunta que você tem que fazer, que eu já fiz também há muito tempo atrás, é: o que é que morre nele? Não perguntamos? Ou o que é que tem que morrer nele para que essa vida se manifeste? Ministração anterior.
o velho homem já morreu. Sim ou não? Sim. O velho homem de Paulo já ter morrido? Sim. Capítulo 6 de Romanos. A carne, quem está em Cristo, crucificaram a carne com suas paixões. A carne já morreu. E agora tem ele aqui, em 2 Coríntios, falando que ele morria todo dia. O que está morrendo no Paulo? Velho homem? A carne? Suas paixões? Podemos pensar assim? Vocês estão enganados. Sabe o que morria nele? O que tem que morrer depois que o velho homem já está tratado? Depois que a carne está tratada? O que ainda sobrou para morrer? Tenho certeza que nós temos que pensar nisso. Sabe que a mesma morte que Jesus tinha que experimentar. Que morte Jesus experimentou? Sem falar da cruz, antes da cruz. Jesus tinha velho homem para morrer? Jesus tinha carne para crucificar? Jesus tinha problemas com o pecado como nós temos? Não. No entanto, ele morria. Paulo está dizendo exatamente isso, levando no corpo o morrer de Jesus. Na carne dele, o morrer de Jesus. Então, o que morria em Jesus? O que tinha que morrer em Jesus? Aqui está o X da questão. Se você quer ser o vaso que Deus planejou que você seja, você tem que estar disposto a não viver para si mesmo e viver para o bem do outro. Esse é o princípio da cruz. Sabe o que morria nele, o que tem que morrer em Jesus? A sua humanidade. Na verdade, é o seu vaso que está sendo tratado. Eu fiz uma lista. Aqui, escrevi num guardanapo. Enquanto eu conversava com a minha esposa, Beth, estávamos jantando, me veio essa palavra. Qual a palavra? O que é a vida? E aí eu disse para ela, a vida se expressa em 2 dimensões. Elas não são separadas, não pode ser separada nunca. A vida é de Deus e ela se expressa através do vaso. Guarde isso. A vida não anda solta, assim, etérea. A gente fala do Espírito Santo, o Espírito Santo como uma onda que vem. Fique sabendo de rios. O rio, irmãos, o rio está dentro de você. Ou ele flui, ou ele não flui. O rio que Deus quer que molhe toda a terra, já foi derramado o Espírito Santo, não é? Será, já foi. Se você tem o Espírito Santo morando dentro de você, você já é potencialmente uma fonte que jorra para a vida eterna. Pode não estar jorrando, isso é um fato, mas deve jorrar. Mas como que vai jorrar? É aí que está o X da questão e a palavra de hoje. É uma decisão que você vai fazer e essa decisão tem passos para serem dados. Paulo usou a palavra, aquele que se santifica. Mas o que é santificar? Como eu disse, a vida consiste em 2 elementos, o vaso mais o tesouro que existe dentro. Agora, o que é que tem que acontecer com o vaso? Deus já planejou usar o vaso, já está definido, lá desde o Éden. Criou o homem para ser um vaso. E ele não planejou o homem para ser um vaso de desonra, ele planejou, ainda que tenha os de desonra, mas ele planejou um vaso de honra. O vaso de honra glorifica a Deus. O vaso de honra obedece a Deus. O vaso de honra atua segundo o Espírito de Cristo. O vaso de honra não age segundo a sua vontade. O vaso de honra não deseja glória própria.
O vaso de honra não busca seus próprios interesses. Quando eu estava escrevendo isso aqui, em quem que eu estava pensando? Não era em mim, não. Nem em vocês. Pensando em Jesus. Jesus é tudo isso. Ou não? Tudo isso. Pensa nas qualidades de Jesus. Não busca seus próprios interesses. Eu não vim para ser servido, mas para servir. A gente fala que lindo, assim era Jesus. Só que esquecemos de um detalhe. Que nós que dizemos que estamos nele e ele em nós, devemos viver como ele vivia. O vaso tem que viver. O vaso tem que ser esse tipo de pessoa. Não busca seus próprios interesses, não vive para fazer sua vontade, vive para Deus e para os outros. Isso é o que Jesus era e fazia o tempo todo. Como podemos ver, o problema não está em Deus ou no tesouro, mas está onde? No vaso. Por que devemos seguir a recomendação do Rodrigo, que devemos orar? Orar por quê? Para que haja um avivamento. Mas esse avivamento tem que começar aonde? Aí a gente fala assim, na igreja. Não em você. Eu sou o alvo do avivamento. Eu tenho que ser esse tipo de pessoa, esse tipo de vaso. A menos que, enquanto eu não for isso, é aí que esse vaso, dia após dia, morrer em sua humanidade, morrer para si mesmo, negue-se a si mesmo, morrer para si mesmo. Por que eu tenho que morrer para mim mesmo? Para que a vida dele, que é para os outros, se manifeste. Enquanto eu não estiver disposto a morrer, a me sacrificar, a vida não transparece. O tesouro continua escondido por trás dessa casca que se chama Moacir. Chama-se Fred. Nós valorizamos muito o que somos, ou não? Eu tenho certeza. Ninguém aqui escapa que nós chamamos de autoestima, autoconceito. Criticamos até quem tem uma baixa estima pequena. Falou que ele está mal, que precisa de tratamento, precisa de ajuda de psicólogo. Todos nós precisamos ter uma autoestima. Só que não é problema ter autoestima, só que se a autoestima sua não está baseada no tesouro, a tua autoestima é fajuta. Você está valorizando o vaso de barro. Quem é o vaso? Qual a utilidade tem o vaso? Quão precioso é o vaso? É um vaso aqui. O vaso tem o seu valor, não é que ele não tem valor nenhum, mas o valor dele está no fato pelo qual ele foi construído. Foi construído para receber algo de inigualável valor. Que é esse valor? A vida. A vida dele. Você é detentor da vida. Romanos 8 fala, e aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por isso que não basta ser religioso. Por isso que não basta frequentar reuniões, nem reunião de oração. Você quer um povo que ora muito, mas que continua longe de Deus? Os israelitas. Eles vão lá no Muro das Lamentações, jejuam, e ficam orando e fazendo assim com a cabeça, assim balançando, às vezes 24 horas. Oram muito mais do que nós. Com a Bíblia, a Torá aberta. Mas cadê o Messias? Onde está o Messias deles? Ele disse que não nasceu ainda. Está para vir. Estão esperando o Messias. O Messias veio, ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Logo, eles são chamados por Ezequiel, sabe do quê?
vale de ossos secos. O que quer dizer seco? Sem vida. Aí Deus manda Ezequiel profetizar. Profetiza. Ele profetizou, os ossos começaram a juntar. Resolveu o problema? Ainda não. Depois que ele profetizou de novo e começou a juntar carne nos ossos. Ainda não. Por que ainda não? Só está resolvendo o problema do vaso. O corpo humano só é um vaso. Aí Deus mandou profetizar de novo. Ele profetizou e soprou sobre eles o espírito de vida. E aí sim, eles se levantaram. Esse sopro sobre Israel ainda está por acontecer. Os ossos já se juntaram diante de nossos olhos. Estavam espalhados por toda a terra. Deus começou a juntar esses ossos. Hoje Israel já tem carne, tem pele, tem tudo. Vieram até uns soldadinhos aqui ajudar a gente. Mas lhes falta algo. Eles conhecem o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Conhecem. E veneram ele. De uma certa forma até o adoram. Mas ele mandou o filho dele. Com um propósito que Israel não entendeu. Mandou o filho dele e disse: esse é meu filho amado, em quem me alegro. Eu estou enviando ele para a casa de Israel. Não mandou ele para os gentios. Para que tenham vida. Jesus mesmo disse: eu vim para que tenham vida. Não falou para os gentios, falou para os israelitas. E a tenham em abundância. Vida! E eles mandaram crucificá-lo. Felizes somos nós, somos gentios. E recebemos a vida dele. Seja grato. Só que essa vida, nosso equívoco, nossa falta de entendimento, pensa que essa vida é para me garantir um lugar no céu. Livrar-me do inferno. Realmente isso é muito bom. Eu me alegro com isso. Graças a Deus. Mas não é para isso que ele quer me dar vida. Ele quer me dar vida para eu viver essa vida não lá no céu um dia, mas vai viver a vida dele aqui na terra. Manifestar a vida do filho dele através da minha vida. E aí eu seria um vaso de honra, útil. E essa manifestação da vida custa um preço. Qual o preço? Qual o custo? Se vocês não sabem, eu vou dizer de uma frase. Para que ele ganhe proeminência através de você, só tem um jeito. Um único. Se tivesse um segundo, terceiro jeito, eu queria saber e eu te ensinaria. Mas só tem um único jeito. Você perder a sua vida. Parece contraditório eu perder a vida. A sua vida, não a dele. A dele não é para ser perdida, não. A dele é para ser manifesta. Mas você tem que perder a sua vida. Vida boa, vida acomodada, vida dos prazeres, vida de sem compromisso. Sabe qual é um dos grandes problemas? Você pergunta, pastor, qual é o problema da igreja de Niterói? Quer que eu diga numa frase também? Meu maior problema com os irmãos, todos, com raras exceções, e os irmãos vão concordar comigo, é a falta de compromisso. Contudo, quando idealizamos qualquer programa, você não imagina a dificuldade, é mobilizar os irmãos, a palavra mobilização. Retiro, quem que não gosta de retiro? Todo mundo gosta. Vamos nos inscrever, irmãos, para o próximo retiro, que será daqui 2 meses. Passa uma semana, quem faz as inscrições? Olha lá, uma menina que faz as inscrições, ela está balançando a cabeça. 2 meses, vem aqui, fala, exorta, admoesta, vai custar tanto, dá para dividir em tanto. Inscrevam-se. Parece que não ouviu. Passa um mês, quantos inscritos tem? Pergunta-se para a pessoa que cuida das... 3. Eu, para a pessoa que está... A minha mãe, meu Deus,
Vocês não imaginam a quantidade de retiros que cancelamos, tendo já reservado o local e tendo pago parte, porque os irmãos aparentemente não se interessam. Está vendo? Falta de compromisso. Se falar que vamos, então, fazer a noite de vigília, a turma vai ter que fazer fila na porta. Uma irmã que já não está conosco, ela disse: Moacir, você quer saber quem é espiritual na congregação e quem não é? Marca um dia na sua casa, uma noite de 0800, boca livre, churrasco, picanha fatiada, bebida à vontade, suco, guaraná, Coca-Cola, água mineral. Quantos virão? Vai vir mais gente do que eu esperava. Porque o amigo do amigo vai chamar. Eu trouxe meu amigo aqui e tal. Pode entrar? Tá, não, tá bem. Vai vir gente que não estava na lista. Aí ela falou assim: pega esses irmãos que estão nesse churrasco, um sábado à noite, e fala assim: sábado que vem vamos reunir aqui de novo, mesmo local, mesmo horário, só que não haverá churrasco. Vai ser jejum. Jejum. E não vai começar o jejum no churrasco, vai começar o jejum 6 horas da manhã. Vai vir aqui, nós vamos orar a noite inteira. Só vai embora ao amanhecer, cantar do galo. Sabe o que essa irmã falou? Quantos irão, Moacir? Tinha vindo na primeira chamada 200. Eu falei: se vier 10%, é muito. Esse é o ser humano, esses são os vasos. O que está faltando? Comprometimento, não se compromete. Buscam seus próprios interesses. Jesus já tratava com esse tipo de pessoa. Não é de estranhar, não é que nós somos maus, mais maus que as gerações anteriores. Vou trazer um alívio. Jesus mandou convidar para um banquete, ele mandou convidar. Cada um tinha um compromisso diferente. Um ia casar a filha, outro ia viajar, outro ia fazer isso, outro ia fazer aquilo. Moral da história, vieram aqueles que saíram para convidar e disseram: ninguém vai poder vir. Na parábola que Jesus contou, esse senhor que ia dar o banquete ficou indignado. E falou: tudo bem, então saia pelos cantos da terra, pelas esquinas e antros da terra, e chame os mendigos, chama os que não têm onde comer, chama. Será que eles virão? Surpreendentemente, virão. Jesus foi mais longe e disse assim: muitos são chamados, mas poucos escolhidos, e os que vão preceder vocês. E ele se dirigia aos escribas e fariseus. Prostitutas vão preceder vocês. Publicanos vão preceder vocês. E escandalizavam, mas não vale nada, são pecadores. Mas pecadores que têm interesse. É sério isso. Especialmente que é você que decide. O chamado não é para você ir no banquete somente, mas para você ser um fiel representante do Senhor aqui na terra. Somos chamados de embaixadores. O que é um embaixador? É o representante de uma nação numa outra nação, num outro país. É tão sério esse negócio de embaixada que a terra onde a embaixada é construída não pertence àquele país. Pertence ao país que a embaixada representa. Então, quando nós dizemos que vamos ter uma embaixada lá em Israel, nós vamos ter um pedacinho de terra em Jerusalém, que o Brasil vai ter um embaixador lá nos representando, e aquela terra de Jerusalém nos pertence, por direito. Quando somos embaixadores de Deus, nós somos representantes do céu. A embaixada, o país de origem está no céu, nossa pátria está no céu, e enquanto aqui na terra nós somos embaixadores dele, representantes dele, agimos em nome dele, falamos por ele,
somos a boca dele. Por que devemos fazer sinais e prodígios? Em meu nome? Em nome de nossa congregação? Não. Em nome dele. A nossa proclamação no mundo tem que ser: nós somos representantes do céu aqui na terra. Tudo que vocês tiverem que tratar com respeito a Deus, tem que tratar conosco. Nós somos o representante dele. Temos que representá-lo direito. Não pode ser mais ou menos, sem fé. Sem fé é uma impossibilidade. Não existe isso. Sem fé. Tudo que você falar, tudo que você fizer, tem que ser no nome dele e por fé. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Onde que opera? Em nós. Opera através de nós. Você crê que ao estender da sua mão um simples vaso de honra, hein, que vive para o Senhor, não é minha mão que tem poder, não é minha boca que tem poder, é o Senhor que está dentro de mim que tem poder. E ao tocar, é o Senhor tocando. Ao dizer para o endemoniado, sai dele, não sou eu falando, é o Senhor Jesus falando. Cristo em vós, a esperança da glória. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quero concluir com essa palavra. Tem um mistério aí. Como eu disse, Deus sabia que o homem ia cair. Não só sabia, como ele determinou que seria necessário o filho dele se fazer carne. Quando que ele planejou que o filho dele se tornaria homem? A Bíblia registra isso. Quando? Quando, Cláudia? Antes da fundação do mundo. Se era antes da fundação do mundo, foi antes de criar o Éden, foi antes de criar Adão e Eva, então ele já sabia que Adão e Eva iam fazer besteira. E ele planejou o filho dele. Mas nós só que planejou o filho dele vir à terra, importante entendemos isso. E planejou algo grandioso, tão tremendo que nós não podemos imaginar. A gente pensa no amor de Deus, o fato de Jesus ter morrido na cruz. Isso é realmente a maior revelação. Mas a revelação começa antes dele morrer. Tudo o que ele fez a partir da encarnação é admiravelmente, por isso que é chamado de mistério. Sabe o que Deus planejou e manifestou entre nós através de Jesus? Ele decidiu, você tem dúvida que Deus te ama? Ser homem. E aí vem a palavrinha, forever. Parece simples, Deus decidir ser homem. Não é simples. Ele podia decidir ser anjo? Não, ele decidiu ser homem. Então, quando Jesus nasce de mulher, ele podia tomar a forma de homem, que quisesse, quando quisesse. Ele não fez isso? Ele tomava a forma de homem e voltava a ser o estado original. Não. Quando ele decide se fazer carne, do ventre de uma mulher, nascer como um homem, ele nasceu para ser homem para sempre. Sabe o que ele se tornou? Vaso. De Jesus Cristo se tornou vaso. Como vaso? Assim como nós somos vaso. Por isso que diz em João, logo no capítulo 1, que Jesus tabernaculou entre nós. Tabernaculou significa lugar da morada de Deus. Só que Jesus ia ser morto, estava previsto, ia ressuscitar. De que jeito ele ressuscitou? Ainda que nós falamos que ele ressuscitou com um corpo glorificado, ele ressuscitou com o mesmo corpo que nasceu de Maria. Só que ele ganhou vida.
e ganhou não só vida, mas ganhou imortalidade. Eis que estive morto, mas agora eu vivo pelo século dos séculos. Ou seja, aí os discípulos estão olhando para cima, quando viu ele subir, o anjo fala para ele: esse Jesus que viste subir, virá outra vez da mesma maneira que você viu. Ou seja, enquanto ele está ausente, ele não mudou a forma, ele não mudou o status dele, ele continua um homem. Por quanto tempo ele vai ser homem? Forever. E aqui vem uma surpresa. Por isso que a Bíblia, Paulo fala que é um mistério. Nós vamos chegar no céu, eu e você, e falar assim: tudo bom, Jesus, ele vai vir já abraçar a gente abraça ele, dá um beijo nele, dá um beijo na gente. Que alegria encontrá-lo. Agora, mostra-nos o Pai. E você não leu Colossenses 2:9? Moacir não pregou sobre Colossenses 2:9? Como assim? Não estou entendendo. Que o Pai habita em mim e eu habito no Pai. Eu e o Pai somos um. Voltou a perguntar a mesma coisa que o Felipe perguntou? Claro que tem textos na Bíblia que nos confundem. Exemplo, diz que Jesus sentou à destra do Pai. Então nós esperamos ter um trono de Jesus e um trono do Pai ali. Só que quem está sentado no trono do Pai? Responda. Nós pensamos que é um velhinho. Esse é o engano. O Pai sempre foi e sempre será um espírito. Espírito você não vê. Talvez se ele tivesse que apresentar com alguma expressão, vamos chamar assim, visual, luz, esse é o termo. Luz imarcessível, uma luz ofuscante, brilha mais que o sol. E o Espírito Santo, como representaria? Uma pomba. Não, isso aqui manifestou aqui. Como é que ele é visto lá no céu? Também ele é Espírito, luz. Só que o Pai, Espírito, e o Espírito Santo, Espírito, habitam aonde? Aí está a resposta. Sabe onde? Num homem de 33 anos que morreu. O Pai habita no Filho, com o seu Espírito. E o Espírito Santo habita onde? No Filho. Por isso, tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo estão habitando no vaso chamado Jesus para sempre. Quem vê a mim, vê meu Pai. Quando Jesus nos abraça, Ele está me abraçando, Jesus, o Pai está me abraçando e o Espírito Santo está me abraçando. Quando Ele se propõe vir morar em nós, Ele diz: aquele que me ama, guarda meus mandamentos, e aquele que guarda meus mandamentos, eu e meu Pai viremos nele e faremos morada. A gente vive dizendo que é o Espírito Santo que mora em nós, pois fique sabendo que o Espírito Santo mora, Jesus mora e o Pai mora. Então, o que podemos afirmar? Que em nós habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É pouco isso? Por isso, esse é o ser que devemos revelar ao mundo. Na verdade, é a Trindade. Não conseguimos entender a Trindade. Hoje de manhã, meditando sobre isso, acordei com isso na cabeça. Como ilustrar a Trindade? Tem duas formas bem simples, obviamente, até infantil. Podemos visualizar o Pai, vamos imaginar uma bola de sorvete. O Pai é chocolate. Jesus Cristo, uma bola de creme, bem branquinho, amarelinho. E o Espírito Santo, bola de sorvete de morango. Claro que pode trocar os sabores que você quiser, não tem problema não. Mas o que é a Trindade? Se você quer analisar a Trindade separada, você vai ver o Pai como chocolate, o Filho como creme e o Espírito Santo como morango. Só que eles não se apresentam dessa forma. E aí está o nosso problema.
Eu e o Pai somos um. O que ele quer dizer? Ele pega a bola de chocolate, a bola de creme, a bola de coisa, e põe no mixer. As 3 bolas. E tchum, bate. Virou o quê? Uma coisa só. Se você provar aquele sorvete batido agora, você vai sentir o gosto do chocolate. Aí pergunta, que gosto é esse? Esse é meu pai. Aí vocês provam mais um pouco, tem gosto de morango. Esse é o Espírito Santo. E esse sabor de creme aqui? Esse é Jesus. Os 3 somos um. Para sempre. Não tenta separá-los, não dá para separar. Agora, outra surpresa. Quando Jesus ora para que nós fôssemos um, exatamente essa é a nossa dificuldade de entender. Somos tão diferentes. Só que ele quer fazer um sorvete só de todos nós, ou um purê de batata. Como assim, Moacir? Da mesma maneira que você entendeu que o Pai e o Filho podem ser misturados e se tornar uma coisa só, ele quer fazer conosco a mesma coisa. Ele ora, Pai, eu oro para que seja um, assim como nós somos um, sejam eles em nós. Em nós? Ele não diz sejam eles, entre eles. Eles em nós, ou seja, você é uma bola de chocolate, aí você já é de milho verde, de mandioca, Taipuaçu, sei lá o que mais, né? Tem 1000 tipos de sorvete. Vai pegar essa sorvetada toda, botar dentro do mixer e bater tudo junto de novo. O que aconteceu? Você se perdeu nele. Totalmente. Não, você não é mais você sozinho, separado. Tem um sabor próprio? Tem. Deu sabor àquele elemento novo que você quer? Deu. Mas já é um só. Um só. Outra forma de ilustrar a Trindade diz que a água tem 3 estados: sólido, gasoso e líquido. Ou líquido e gasoso. Então, se você disser que o Pai é o sólido, o Espírito Santo seria o líquido e o Filho seria o gasoso. Tá bem. E todos 3 são água, H2O, em formas diferentes de expressão. Mas eu prefiro o sorvete, porque o sorvete tem sabor. Mas vejam bem, estarão todos reunidos, já estão, não é que estarão, em Cristo. E habitam aonde? Nele. O Pai, o Espírito Santo habita nele, já habitava aqui na terra, continua habitando no céu separado. Não, habitam nele. Está escrito, acabei de ler. Porque nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Que divindade é essa que está falando? Divindade do Pai, divindade do Espírito Santo e divindade do Filho. Só que o Filho é o que vai representar a todos no seu corpo. Só que esse corpo dele e a plenitude dele é para ser fundida em nós. Ele quer habitar em nós. Aí nós viramos o corpo em que Cristo vai habitar, que somos a igreja. E essa igreja vai expressar a plenitude da divindade. Amém? É o que ele quer. Em tudo que eles são. Deus é amor, nós vamos representar. Deus é justiça, Deus é poder, Deus é comunhão. Deus é tudo isso. E o vaso tem que ser tratado, obviamente. Senão nós não nos tornamos expressões da vida do Filho dele. Amém?